tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literature-se e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um livro de contos. O livro Era uma Vez uma Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha, da russa Lyudmila Petrushevskaya. Então, ó, consegui passar pelo sobrenome dela e pelo título também, porque é muito difícil. Esse título, ele é totalmente instigante e já pegou assim no ar toda a aura que envolve os 21 contos que tem aqui nessa coletânea. Mas antes de falar um pouquinho sobre essa história, eu tenho que agradecer muitíssimo a vocês que assistiram ao último vídeo que saiu aqui no canal, que foi na quarta-feira passada. Se você ainda não assistiu, está aqui em cima, no qual eu introduzo uma nova temática que eu quero trazer aqui para o canal, que é a de estudos. Então lá eu explico melhor um pouquinho, também falo um pouco sobre memória e como você a entender e a utilizar para render mais, seja em estudo, em trabalho, enfim. Muito obrigada pela recepção positiva de vocês, eu gostei muito e estou bem animada para trazer mais conteúdos aqui interessantes para vocês. Bom, vamos falar então desse livro que eu li no Kindle, então o e-book eu comprei para o Leia Mulheres aqui de Jundiaí, que eu sou mediadora junto da Mari e da Livrisa. Vou deixar os canais das duas ali embaixo no box de descrição para vocês conhecerem, se vocês ainda não conhecem, porque são lindas, maravilhosas. Eu amo o conteúdo que elas criam também. Então vou deixar a capinha aqui para vocês verem, né, para vocês verem melhor, porque sempre mais bonita a imagem, né, e não aqui só no Kindle. E foi uma leitura, gente, que eu tenho que dizer para vocês. Mais ou menos, eu diria. Vocês me perguntam: ah, você gostou desse livro? Eu gostei de alguns contos e de outros nem tanto. E eu acho que isso faz parte da experiência de se ler uma coletânea de contos. Até porque esse livro aqui, então, ele tem, como eu disse pra vocês já, uma aura que envolve muito terror. São considerados contos de fada, que na verdade, se você for pegar ali a raiz a origem dos contos de fada, você percebe que se afasta bastante desse tom belo, ingênuo que tem ali nas histórias da Disney, que muitas vezes pega esses contos de fada aí para recriar, enfim, de uma forma então desse jeito bem, sabe, belo, recatado do lar, ingênuo, enfim. No começo, na origem, o conto de fada, na verdade, ele era repleto de terror por coisas macabras, e a gente vai ter todas essas questões, assim, inseridas nesses contos. Até por isso, em alguns momentos, se torna um pouco previsível o que pode acontecer, o que a gente pode esperar ali das histórias. Talvez esse seja o ponto negativo pra mim, assim, que me fez desanimar com alguns contos. Então não gostei de todos, mas teve outros que eu adorei. O Era uma Vez uma Mulher que Tentou Matar o Bebê de uma Vizinha é, na verdade, da Rússia, né? Literatura russa, o que eu achei sensacional de entrar em contato, coisa que a gente vê pouco. Eu trago um pouco aqui conteúdo sobre contos, ainda mais sobre literatura russa, então um pontinho aí pra gente. E uma coisa interessante é que os contos, as histórias, o que mais tem de interessante neles é a questão psicológica e nem tanto assim a questão do assombro. O livro, ele foi banido da União Soviética e não foi à toa que isso aconteceu, porque ele traz à tona muitas questões, temas difíceis da Rússia, do povo russo, e isso também vai esbarrar em algumas questões políticas, como fome, como violência. Nós temos sim presentes aqui nesse livro e é por isso também que ele foi banido, enfim. É interessante a gente notar essas questões culturais que sim existem aqui, mas se você ler superficialmente, talvez você não perceba, não note. Uma coisa muito legal da escrita da Petrushevskaya, é sempre difícil pronunciar, é um mecanismo que ela traz por conta desse assombro, que no começo você é encaminhado para uma história que superficialmente parece ser super normal, assim, as coisas que acontecem são verossímeis, mas do nada acontece uma coisinha assim que, sabe, dá aquela reviravolta, enfim, é como se fosse um estalo assim que desce e tudo que parecia normal agora já não parece tão normal assim. E é disso que vem um frio na espinha, digamos, no leitor, quando ele percebe junto dos personagens que há algo
diferente, esquisito acontecendo. E esse esquisito pode se dar de diversas formas, principalmente pro lado do terror. Então, por exemplo, A Vingança, que é o conto que dá nome ao livro, né? Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha. Você tem ali duas personagens principais que são vizinhas e que moram na mesma casa, não são da mesma família nem nada, é como se você dividisse o quarto com alguém, e elas se gostam muito, até uma engravidar e ter uma criança e a outra não gostar desse sistema, assim, né, desse relacionamento de ter uma criança ali para conviver com ela. E nisso você percebe que o conto inteiro se pauta numa atmosfera de realidade, realmente, de algo que você poderia ver acontecendo, mas a última frase, sério, gente, a última frase traz à tona uma questão do terror. É quando há essa quebra na sensação de realidade e traz pra gente esse frio na espinha de perceber algo totalmente diferente ali do que a gente estava imaginando ou para o qual a gente estava sendo encaminhado pela própria escrita da história. Então eu gosto bastante disso, eu gosto desse mecanismo que ela traz pra gente em quase todos os contos, se não em todos. Outra característica da escrita da autora é que a linguagem dela é super simples, mas mesmo assim, e até de repetir palavras na mesma frase, o que me incomodou muito no começo. Mas você percebe que faz parte da criação justamente desse mecanismo de você quebrar a normalidade para invertê-la e, sabe, o mundo de cabeça para baixo. Então, eu acho que é uma forma dela te levar até essa quebra, até esse estalo. Nisso tem um exemplo do conto O Milagre, que eu gostei bastante, e que já começa dando a informação pra gente de que o filho da protagonista tinha se matado, né, se enforcado. Então já começa assim. Você percebe que são temas muito pesados, muito profundos e até agorentos e lúgubres, que são abordados de uma forma simples demais, quase como uma escrita infantil. E essa quebra, esse choque entre a maneira como é transmitida uma mensagem e essa mensagem sendo totalmente pesada, né, e não casando esse relacionamento, já vai introduzindo pra gente essa aura aí negativa, enfim, de surpresa que há em quase todos os contos aqui. Aí nós podemos falar do melhor conto pra mim dessa coletânea, que é o Higiene. Eu acho que muitas pessoas gostaram muitíssimo desse conto, deve ser um dos preferidos de quase todo mundo que lê. É interessante porque nesse conto você tem uma família que acaba se tornando reclusa por conta de uma epidemia, de uma doença que está acontecendo ali na Rússia. Tudo leva a crer que é a peste negra por conta de toda a descrição, não deixa claro, mas enfim, é uma questão cultural aí que a gente poderia colocar como um enfoque da autora, né, para tratar de alguns temas próprios do seu país. E esse enredo me fez perceber que você pode encontrar algumas referências literárias ali no texto dela também. Esse conto me fez lembrar bastante de O Gato Preto, do Poe, e também do A Metamorfose, do Kafka, um pouquinho menos, mas também. Em alguns momentos a escritora ela vai citar mesmo algumas obras, alguns autores, enfim, mas nesse é meio que deixasse subentendido, enfim. Eu gostei bastante desse conto porque ele não deixa tudo explícito. No Clube do Livro, Leia Mulheres, vocês estão todos convidados a participar dele. Se você ainda não conhece, aqui está o Instagram do Leia Mulheres aqui de Jundiaí. Enfim, só, né, um jabazinho. No Clube do Livro, então, surgiram várias perspectivas, o que é sempre muito enriquecedor, né, essa discussão aí sobre o desenrolar das histórias. Então, esse conto eu achei, assim, do começo ao fim, muito fechadinho, muito bacana e curioso, assim. Agora, falando de um conto que eu não gostei tanto assim, que foi o Dois Reinos, você nota ali toda uma situação esquisita. Eu até não consegui entender muito bem o que a autora trouxe pra gente com esse conto, eu não consegui tirar muito dele, sabe? Justamente porque acho que eu não entendi. Então, tem no começo a protagonista num avião, num voo, que é super esquisito, com pessoas esquisitas, e de repente ela está num outro mundo que parece Paris, mas também é muito esquisito, o final é totalmente deixado em aberto, enfim.
é esquisitaço. Mas também essa questão do esquisito, do estranho, do exótico tá presente em muitos contos, sim. Eu acho que a construção da trama em si não me instigou muito, não. Bom, o vídeo era pra ter ficado curto, mas não ficou. De qualquer forma, fica aqui a minha forte indicação de literatura russa escrita por mulher. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do seu curtir, do seu joinha, assim você me ajuda a avisar o YouTube, que sempre quer receber as notificações aqui do canal. Compartilhe o Literaturice com quem você sabe que gosta de ler, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Enfim, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!